No início de fevereiro, o secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, em Goiás, Thales Machado, atirou contra os dois filhos enquanto eles dormiam. Em seguida, ele tirou a própria vida. Esse caso ainda está sendo investigado, provocou uma comoção imensa entre os moradores da cidade e nas redes sociais. Em 2023, a delegada Amanda Souza, da Polícia Civil de Belém, foi vítima de uma situação muito semelhante. Ela também teve os filhos mortos pelo marido. No Brasil, faltam dados consolidados específicos sobre esse tipo de violência, o que dificulta muito a formulação das políticas públicas mais eficazes. Para falar de um tema tão delicado, mas tão importante nesse momento, nós convidamos então a doutora Amanda Souza para uma entrevista para falar sobre as tipificações e na ajuda que essas mulheres precisam. Doutora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui, muito obrigado por nos atender. Oi, Rafael, boa noite, é um prazer, pode contar sempre comigo. Aqui fazer esse serviço social de levar informação para que mulheres tenham conhecimento, para que ninguém seja surpreendida da mesma forma que eu fui surpreendida depois de um relacionamento de 20 anos e a Sara também, depois de tanto tempo juntas e de repente a gente vê o nosso companheiro sendo capaz de um ato tão covarde e cruel. Doutora, olhando para esse tipo de violência, que ela é tão abrupta e tão absurda e que ela vai crescendo, infelizmente, ao longo do tempo, nós falávamos isso na redação, inclusive do termo violência vicária, que é justamente atribuído a exatamente o que a senhora passou e também o que vimos acontecendo com essa outra brasileira. Eu queria muito aproveitar da sua presença aqui conosco para explicar o que significa esse termo e como ele engloba essa violência aplicada contra a mulher de uma maneira tão covarde. Sim, a violência vicária, Rafael, é a violência na qual o homem usa de outros meios para atingir a mulher, de forma com que ela sofra em vida. Então, é diferente do outro tipo de feminicídio, que o homem tem como alvo diretamente a companheira, ele vai afetar aquilo que ela mais ama. Então, ela vai tirar os filhos, tirar os pais, tirar um ente familiar que ela tem muito afeto. É uma forma indireta, mas que o objetivo dele é única e exclusivamente fazer com que ela se sinta culpada por ter perdido quem ela mais amava. Doutora, quando a gente olha para esse panorama, hoje parte da sua vida acompanhando a sua história, ela é voltada para ajudar e orientar essas mulheres depois de tamanha tragédia que a senhora enfrentou. Como que tem sido o trabalho, inclusive para essa orientação, para que elas entendam esses passos que vieram antes e como é possível evitar uma culpabilização da vítima, que foi o que aconteceu com essa brasileira que nós mostramos aqui, onde depois de tamanha dor, as pessoas iam para as redes sociais dizendo que ela tinha parte da responsabilidade de algo tão absurdo como o que aconteceu com ela. Primeiramente, é importante a gente trabalhar com o alerta, né? A gente mostrar para mulheres sinais de relacionamentos ruins, abusivos, principalmente de homens com traços de psicopatia, como eu acho que seja o caso, em ambos os casos. Porque é importante que seja identificado esses traços em condutas muito simples, mas que por nós estarmos envolvidas numa relação, muitas vezes isso acaba passando despercebido, e aí quando a gente vê, já é tarde demais. Então, essa conscientização é meu objetivo de vida hoje, tanto mostrar traços do que eu vivi dentro de um relacionamento por 20 anos, assim como mostrar para mulheres o quão é prejudicial o relacionamento baseado na dependência emocional. Então, eu vivo hoje para que mulheres tenham a consciência da importância que é a gente se fortalecer emocionalmente para estar num relacionamento saudável. E a gente precisa entender, desconstruir todo esse machismo no qual a gente vive hoje, para que a gente recupere uma posição social que a gente está descobrindo ainda, porque, como você bem disse, nós estamos numa sociedade tão dominada pelo machismo que se culpa a vítima por ter acontecido uma coisa de tamanha gravidade como aconteceu. Então, eu fui culpada, agora esse caso de Goiás também, e você legitimar a conduta de um pai para tirar a vida dos próprios filhos com base na defesa da sua honra, como se tem feito diante dos comentários tão machistas que a gente vê na mídia social, isso é algo inaceitável. A gente não pode mais se calar diante de uma conduta tão abominável que é esse império do machismo estrutural que domina a nossa sociedade e tira os olhos de quem deveria realmente ter, que é o pai,
capaz de fazer o que fez e volta esse olhar para a vítima na intenção de cumprir justamente o que o algoz desejou, que é que ela se sentisse culpada por perder os próprios filhos. Doutora, quando a gente olha para a violência vicária, necessariamente ela precisa chegar num ato extremo ou outros tipos de sofrimento, seja ele psicológico ou algo de tentar mudar a rotina dessa vítima para atingir a vida da companheira ou então da ex-mulher. Isso já configura justamente esse tipo de violência e se ela pode ser denunciada, a mulher vai até a delegacia, cria esse boletim de ocorrência, faz o registro. Então, perfeitamente. Olha, o que acontece hoje, primeiro a gente tem uma subnotificação de casos, a gente tem poucos dados, inclusive esse é meu objetivo agora para 2026, justamente fazer um mestrado, na verdade, um mestrado em violência vicária dentro da segurança pública, justamente para a gente ter esses dados, estatísticas, analisar padrões e conseguir estabelecer o que seria realmente a violência vicária. Eu entendo hoje que a violência vicária não é só essa conduta tão drástica como aconteceu em ambos os casos. Todas as vezes que o companheiro usa os próprios filhos ou o familiar para causar dor, sofrimento à vítima, isso enquadra no conceito que a gente tem hoje pela doutrina de violência vicária. Mas é importante que a gente busque dados, né, para reforçar isso, independente do conceito em si, violência vicária ou não, a mulher precisa entender que usar qualquer parente, qualquer familiar, os entes queridos, isso é tortura psicológica. Então, isso já está legitimado, já está tipificado na nossa legislação atual. Ela tem esse amparo da Lei Maria da Penha, que enquadra esse tipo de conduta em violência psicológica, e ela pode sim, ao perceber que o companheiro está ali usando os próprios filhos ou um ente querido para causar algum tipo de dor ou sofrimento a ela pode recorrer à delegacia especializada da mulher ou o município que não tiver, ela pode ir à delegacia e fazer a denúncia, sim, por tortura psicológica. Doutora. E solicitar, inclusive, a medida protetiva, né, se for o caso. Esse é um ponto extremamente importante quando a gente olha para a situação das mulheres brasileiras. Nós temos um país onde muitas delas são dependentes dos companheiros. Muitas têm seus filhos, ficam com medo por não ter uma rede de apoio. Quando a gente olha para isso acontecendo com tanta frequência, essa semana aqui em São Paulo, nós revisitamos casos que foram desastrosos, extremamente dolorosos. A senhora acompanhando isso de perto, acredita que é uma mudança mais eficaz, mais rígida na lei, à medida que pode salvar a vida dessas mulheres, evitar que esses casos drásticos e impiedosos continuem acontecendo? Porque essas mulheres, nesse momento que a gente está conversando aqui, podem passar por um tipo de violência como esse, estão passando a todo momento, como dizem alguns dados das secretarias de segurança pública de todos os estados. Sim, eu creio que a legislação que a gente precisa no momento é uma legislação preventiva, é uma legislação protetiva. Não, a gente não precisa mais de legislação punitiva, porque a gente tem aí a maior pena do ordenamento jurídico, que é justamente a questão do feminicídio. Mas a gente precisa de políticas públicas que tornem efetivas as medidas que já estão previstas, e a gente precisa principalmente de uma medida pública, de uma medida legislativa que garanta para a mulher justamente essa questão da independência financeira. A mulher ela não vai sair de um relacionamento abusivo mesmo sabendo que ela corre perigo, se ela for totalmente dependente financeiramente da pessoa e ela não tem nenhum aporte, nenhum suporte financeiro para isso. Então, o que eu vislumbro de alteração legislativa seria justamente a gente conseguir fazer um recurso temporariamente, essa vítima tem esse aporte financeiro para que ela consiga meios e forças para sair desse relacionamento antes que ela vire uma estatística. O que a gente precisa é trabalhar na raiz do problema, e a raiz do problema é a educação. Precisamos educar meninos e meninas, homens, rapazes, a entender que a relação com a mulher não é uma relação de posse, que amor não é controle, que amor não é vigilância, que amor não é domínio sobre o outro. E a mulher ela precisa entender que antes de ela entrar numa relação, ela precisa saber quem ela é, quais são os desejos que ela tem e, principalmente, manter ali a sua independência financeira para que ela não seja vítima de uma relação abusiva por não ter condições financeiras de sair desse relacionamento. E essa é a âncora que a gente vê em todos os casos, em muitos casos, como que a dependência
independência financeira acaba obrigando a mulher a ficar presa a um relacionamento que ela sabe, ela tem total consciência de que é um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, mas infelizmente ela não tem esse suporte, esse apoio e não tem condições para se libertar. Então, daí a gente trabalhar nessa questão de políticas públicas eficientes que façam as medidas protetivas já previstas na legislação serem medidas altamente eficazes, ou seja, a gente precisa de uma atuação de todos os poderes, a gente precisa da delegacia de polícia, da polícia militar, que é quem dá aquele primeiro suporte, o primeiro atendimento. Então, a gente precisa do poder judiciário para que todo mundo junto consiga efetivamente fazer com que as medidas protetivas realmente protejam as vítimas, porque o que a gente vê em alguns casos é que mulheres com medidas protegentes acabam sendo vítimas e aí entrando nas estatísticas. Doutora, antes de finalizar a nossa conversa, minha última pergunta é quase que um pedido de auxílio em relação às mulheres que nos acompanham nesse momento. Se a senhora pode resumir algumas medidas e alguns atos que são realizados por esses abusadores, que essas mulheres precisam ficar atentas, onde seja já um sinal de alerta, porque nós sabemos que o abusador ele vai escalando até chegar num ato que é muito mais decisivo e também drástico. Perfeito. Rafael, acho que primeiro elas precisam se atentar ao menor sinal de violência. Lembrar que o feminicídio ele é o último ato e a violência começa por ali. Ela começa com o grito, com o empurrão, com a humilhação. Daí a importância da gente realmente voltar os olhos para a tortura psicológica, para que as mulheres entendam o que é tortura psicológica, que muitas vezes a tortura psicológica é muito mais danosa do que a tortura física, porque ela vai eliminando por anos e anos e a pessoa nem percebe que ela está se desconstruindo completamente, se anulando em função de outra pessoa. E se atentar ao menor sinal de violência, sair fora de um relacionamento, porque uma relação onde a mulher precisa se diminuir, onde a mulher precisa estar pisando em ovos para não ter um desgaste na relação, onde aquela relação, toda conduta abusiva, toda conduta agressiva do companheiro, ele fala que ele só agiu daquela forma porque a mulher fez tal coisa. Então, sempre que ela se sentir culpada, sempre que ela estiver desconfortável numa relação, essa relação precisa de um olhar com mais atenção. Porque o amor, a relação saudável, ela é com base no amor. E o amor, como eu disse, ele não controla, ele não limita o outro, pelo contrário, ele não quer tirar, ele quer que você cresça, que prospere e que você atinja todos os seus objetivos e realize todos os seus sonhos. Então, se está diferente disso, precisa ser olhado com atenção, precisa ser olhado com mais carinho. E principalmente quando toda a conduta, um grito, um empurrão, uma humilhação, é praticada pelo homem e no minuto seguinte ele fala que ele só agiu daquela forma porque você se comportou mal, porque você usou tal roupa, porque você estava em determinado local, a gente precisa ver que isso é um relacionamento abusivo, porque essa é a característica de um psicopata, de um narcisista, sempre culpar a vítima da conduta ruim que ele pratica. Doutora, temos mais um minutinho. Quero deixar esse espaço aberto. Quero falar já logo no início que foi um prazer conhecê-la. Admiro muito o trabalho que eu conheci a partir de hoje, enquanto nós preparávamos essa entrevista. É uma história muito difícil, muito dolorosa, mas acompanhei parte ali daquilo que foi divulgado pelas redes sociais, o trabalho que você tem desenvolvido até esse momento para ajudar essas mulheres. Queria muito abrir espaço para deixar uma mensagem sua, depois de passar por um momento tão difícil na vida, que deixa marcas, obviamente, mas que decidiu continuar, apesar de tamanha dor. Sim, eu acho que a minha mensagem final, ela vai ser muito mais geral, não só voltada para mulheres. Eu preciso que todos entendam que não há nada nessa vida que seja insuperável. Depois que eu perdi os meus 2 filhos, que foram tirados de mim pelo próprio pai, numa relação na qual eu vivi 20 anos da minha vida, ou seja, uma pessoa que eu achava que conhecia e que confiava e que amava verdadeiramente os filhos, eu fui obrigada a entender que dentro de mim e dentro de todos nós há uma força inimaginável. Então, não há nada nesse mundo que não seja possível da gente superar. Basta que a gente queira acessar essa força que há dentro de todos nós, lembrando que essa força que vem dentro da gente, ela é muito maior do que tudo, então ela vem de Deus. Então as pessoas precisam entender que apesar de todas as adversidades, sempre há um Deus maior
que está ali, que nos ama, que nos acolhe, que nos protege e tem algo muito maior. Eu digo que Deus ele não orquestra as tragédias que acontecem nas nossas vidas, é uma frase do livro A Cabana, mas ele é capaz de fazer coisas extraordinárias com essas tragédias que nos acontecem. Então, eu queria que todo mundo entendesse que a nossa vida hoje, os nossos sentimentos, as nossas emoções, todas são escolhas. Cabe a nós escolhermos quais emoções serão predominantes. Eu vivo os meus momentos de dor, de tristeza, eu acolho o meu luto, mas eu escolho que esses momentos, para mim, eles são menores. Eu preciso ser muito maior do que toda essa dor. Eu fui obrigada a transformar essa dor em força para hoje estar salvando outras vidas. Então, não só para mulheres, não só para quem está em luto, eu preciso que todo mundo entenda que tudo é possível superar e que basta a gente querer, basta que nós façamos as escolhas certas e que a gente tenha o conhecimento. Daí a importância do processo de autoconhecimento. Quando você se conhece, você controlar melhor suas emoções e lembrando que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós somos, que temos e para onde iremos. Então, só basta a gente fazer e acontecer. E tudo é possível, porque Deus tem uma vida extraordinária e um propósito incrível para todo mundo. Doutora, muito obrigado mais uma vez por falar conosco. Foi um prazer recebê-la aqui. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo para ajudar tantas outras mulheres que passam por algo que é tão doloroso e tão difícil. Uma ótima noite. Muito obrigada, foi um prazer. Até mais.